Eu fui criada pela minha mãe como se eu fosse uma boneca, mas não no sentido fofo, não. Era uma boneca controlada, enfeitada. Era um brinquedo que ela podia vestir do jeito que ela quisesse, mostrar para os outros e moldar do jeito que ela queria. Desde pequena, ela me falava: "Você é a minha chance, Larissa. Você vai ser o que eu não pude ser." E eu era uma criança, eu não entendia muito bem do que ela estava falando e eu também não entendia o peso que essa frase tinha. Eu só queria brincar com as minhas primas no quintal, correr atrás de galinha, subir em árvore, mas a minha mãe não deixava. Segundo ela, ela dizia que isso iria arruinar a minha postura. Então eu não podia fazer essas coisas básicas que qualquer criança faz. Aos 6 anos eu já fazia pose para foto. Aos 7 eu já me maquiava. E aos 8 anos de idade, pela primeira vez, eu desfilei num palco improvisado de um salão comunitário. E para ser bem sincera, eu odiava fazer aquilo. Mas sempre quando eu voltava com uma faixa assim no peito, a minha mãe chorava de emoção. E ela falava: "Você é a minha estrela, filha." E por dentro, eu achava que aquilo era amor. Então eu sempre tentava agradar a ela, até porque eu não tinha outra escolha. A minha mãe controlava tudo, tudo mesmo. Eu não podia comer como uma pessoa normal. E eu não podia nem sonhar em comer doce. Era tudo regrado da forma que ela achava que era melhor para mim. Ela controlava as coisas que eu vestia, o jeito que eu andava e até o jeito que eu sorria. E eu não podia ter opinião própria. Se eu quisesse andar com cabelo solto, ela falava pra mim: "Cabelo solto é coisa de menina largada." Se eu quisesse andar com uma calça mais simples, ela falava: "Você não vai parecer uma qualquer, entendeu?" E meu pai, ele não falava nada, ele não se intrometia. Ele só abaixava a cabeça quando esse tipo de situação acontecia. Mas eu sentia que ele sempre estava do lado dela. Eu lembro até hoje de uma vez que eu fui no mercado com a minha tia. E aí eu pedi ela para comprar um doce para mim. E aí, quando a minha mãe descobriu isso, ela me fez andar durante 1 hora de salto dentro de casa. E ela falou pra mim que era pra eu lembrar que modelo não comia porcaria. Era assim. Na escola, eu me sentia muito desconfortável, porque assim, minha mãe me arrumava todos os dias, como se eu estivesse indo pra algum concurso de beleza. Eu tinha poucas amizades na escola, mas tinha. Algumas meninas me olhavam torto e eu não podia nem pensar em ter amizades com homens, porque a minha mãe não deixava. Ela sempre falava: "Homem só quer saber de uma coisa e você não vai se sujar." Então eu fazia o que ela queria, eu só tinha amizade com meninas. E foi assim por muito tempo. Minha mãe controlando absolutamente tudo, eu participando de vários concursos de beleza, ganhando, ela ficando super feliz e eu por dentro ficando cada vez mais perdida. Só que a minha adolescência foi chegando e aí eu fui fazendo mais amizades, tanto com meninas quanto com meninos. E a minha mãe sempre no meu pé. Mas como eu já estava mais grandinha, eu estava com uns 16, 17 anos, eu estava tentando fazer mais as coisas que eu gostava e não só as vontades dela. Até que teve um dia que eu conheci um rapaz, ele chamava Matheus e ele morava a umas 2 ruas da minha casa. Ele era uma pessoa muito calma, simples e ele já trabalhava na mercearia com o pai dele. E ele me tratava como se eu fosse uma pessoa normal e não como se eu fosse uma Miss, uma modelo. E eu achava isso muito da hora, porque todo mundo me tratava de uma forma diferente e ele não, ele me tratava de uma forma normal. Quando a gente se via, ele me ouvia, ele me perguntava se eu tava bem, como que tinha sido o meu dia, e aí eu fui me apaixonando por ele. Só que eu tava com muito medo, porque a minha mãe, ela sempre dizia que eu tinha que me casar com uma pessoa que tivesse muito dinheiro, e ele não tinha boas condições. Ele tinha uma vida normal, mas não para o padrão que a minha mãe queria. A gente começou a se encontrar escondido porque eu não tinha coragem de falar para minha mãe. Então, às vezes a gente se via na pracinha ou às vezes eu ia para casa dele e tudo isso escondido da minha mãe. E pela primeira vez eu consegui me sentir livre, consegui me sentir leve e pela primeira vez também eu senti que eu estava vivendo a minha vida e não a vida da minha mãe. A gente continuou namorando escondido por uns 7 meses e nisso a minha mãe já sabia quem ele era, mas ela não tinha interesse nenhum em conhecer ele. Ela não queria saber nada sobre a vida dele e ela deixava muito claro pra mim que ela não gostava dele. Até que teve um dia que a minha menstruação atrasou, 2 semanas de atraso. E antes do teste, eu já imaginava. Depois que eu fiz o teste, eu demorei uns 3 dias pra poder contar pra minha mãe. Eu tava tentando criar coragem porque eu tava com muito medo, porque eu sabia que ela não ia aceitar. E aí eu lembro que eu criei coragem
e eu cheguei perto dela. Nesse dia ela tava lavando a louça e eu cheguei tremendo, mas tremendo tanto que eu não tava conseguindo falar, minha voz tava travando, mas eu consegui. E aí eu cheguei pra ela e eu falei: "Mãe, eu tô grávida". Na hora que eu falei isso, ela tava com um prato, ela largou o prato na pia, arregalou os olhos e ela ficou me encarando, sem falar nada por um tempo, e eu não conseguia parar de chorar. Até que teve uma hora que ela falou: "Você é uma decepção". E ela não falou mais nada, só isso, e subiu pro quarto dela. Meu pai, quando ficou sabendo, ele nem olhou na minha cara, ele só falou: "Você acabou com tudo". E a partir daí, eu deixei de existir naquela casa. Eu parecia ser um vulto ou uma coisa que eles queriam apagar da vida deles. A minha mãe começou a vender todas as minhas coisas, os vestidos e até a escova que ela usava em mim. E ela falava: "Acabou, acabou tudo". Ela me obrigou a ir morar na casa do meu namorado junto com ele. Ela falou que não me queria mais na casa dela e ela me mandou embora. E ela falou comigo: "Se você quer ser mulher, então se vire como uma". Eu fui embora com o pouco que eu tinha e a gente foi morar lá na casa da avó do Matheus, uma mulher que mal me conhecia, mas ela me acolheu como se eu fosse filha dela. E foi lá que a nossa filha Clara nasceu. Hoje a minha filha tem 5 anos e todos os dias eu lembro de como eu fui criada e do quanto eu não quero isso para minha filha. Eu jurei para mim mesma que a minha filha ela não seria moldada por ninguém, nem por mim. Eu nunca mais vi a minha mãe nem o meu pai. Eles não me procuraram e eu também não fui procurar por eles. E por mais que doa, hoje eu entendo. Eles nunca quiseram a Larissa. Eles queriam ganhar concursos de beleza, eles queriam faixas, eles queriam troféu. Mas eu não sou essas coisas. Eu sou só uma mulher comum que sempre quis ter a vida normal, mas que nunca pôde ter.